E para fechar esse segundo episódio nosso do React com o Full Life, hoje a gente selecionou comentários do vídeo original também. São três duplas de comentários que ajudam a gente a conectar um pouco melhor com o que cada pessoa entendeu do vídeo original. Então, isso é interessante de poder comentar, porque a gente vai reagir ao comentário do vídeo. Então, deixa eu abrir aqui. A primeira dupla de comentário é essa aqui, deixa eu arrumar. Isso. Então, tem o Afrânio, que fala que adora a luta, né? Mas ele levanta que se isso pareceu para ele muito usando o movimento do estilo só. Ou seja, estava sempre sendo mostrado o movimento, digamos, contra o movimento do 21. Ele está colocando que você tem, na verdade, conseguir fazer contra qualquer tipo de movimento. Então, é uma questão que ele colocou, uma questão muito interessante e muito inteligente, inclusive, ele colocar assim. E a Belzi Moresh perguntando sobre os 6 movimentos do boneco de madeira, do braço do boneco de madeira. Lembrando, o braço é esse aqui. Por que essa dupla de comentários é interessante? Porque as duas estão ligadas. Porque se você entender como o boneco funciona, como os movimentos do braço funcionam, os 6 movimentos, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente e para trás, você vai entender que você tem como fazer diversas combinações e também entender que o braço do boneco não necessariamente é um braço. Pode ser um cotovelo, pode ser um joelho, pode ser uma perna. Então, a configuração do boneco, ela se transforma a partir de você conseguir olhar melhor para ela. E por isso, inclusive, a gente pode dizer que esse boneco, na configuração inicial dele, que é a mais aparente, né, que seria essa aqui, né, ele é tudo menos um praticante 21, porque ele não está na linha central. Então é interessante pensar isso, porque, na verdade, se você souber usar, você consegue abordar todas as possibilidades que estavam sendo solicitadas pelo comentário, se você entender como a anatomia do boneco funciona. Exatamente, eu acho que você respondeu, né, praticamente tudo aí, mestre. O primeiro comentário do Afrânio, né, se não me engano, muito interessante, mas é importante que ele observe esse ponto final que você colocou, né, que essa configuração ela é tudo menos um praticante de 21. Então, a premissa que ele tomou de que, como se o mestre Léo estivesse demonstrando com um praticante de mesmo estilo, então é fácil fazer as combinações, etc. Não é. Né? Primeiro que nem com um praticante de mesmo estilo é fácil, porque vamos dizer assim, o combate real, Afrânio, ele é um combate onde pressupõe a morte do seu adversário ou a sua morte, né? Então, tudo que não pressupõe morte não é real, para a gente começar aqui. Então, existe uma diferença, a gente pode, inclusive, isso é uma discussão que a gente pode trazer aqui para o canal, né, Mestre Felipe, sobre uma diferença entre o que é arte marcial, o que é luta, o que é esporte de combate, né, o que é defesa pessoal, que são coisas totalmente diferentes, e até hoje eu me impressiono como as pessoas conseguem confundir isso, né? Acho que é um trabalho que a gente precisa, como profissionais, trazer cada vez mais isso à luz. Então, ele não tem essa questão, né, pro comentário do Otto, né? O fato de duas pessoas estarem lutando, vamos dizer assim, e elas têm a mesma prática do mesmo estilo, isso não quer dizer nada. A expressão pessoal de cada um é totalmente diferente, mesmo sendo do mesmo estilo. Né? Então, essa ideia plástica, né, de que se é uma pessoa praticando de Wing Chun e a outra praticante é de Aikido, por exemplo, né, e elas vão lutar cada um usando a cara do seu estilo, isso não faz sentido nenhum. Inclusive, nesse nosso vídeo de React, né, no caso ali do mestre Fábio Camp, é interessante porque o mestre Fábio Camp ele é mestre Wing Chun e de Aikido, né? Então você vê que ele próprio teria a possibilidade de fazer uma série de coisas, e não é essa a questão, né? E eu acho que a questão do braço, né, a gente já comentou algumas vezes aqui no vídeo hoje sobre a importância do braço, em especial o mestre Felipe comentou algumas vezes, está mostrando o braço, acho que nesse ponto eu não tem nem nada a acrescentar. Perfeito. A segunda dupla de comentários é essa aqui. Então, são 2 comentários, 2 elogios, acho importante colocar, são 2 pessoas que estão reconhecendo o valor que está sendo mostrado. Né? Então, o Alexandre fala da explicação bem feita e fundamentada da qualidade do canal, né? E parabenizando o trabalho do Grão-Mestre Imamura. Assim como o Vander, que está falando da maturidade e do respeito de como é apresentado no canal, e falando que o Grão-Mestre Imamura é um pedagogo. Eu achei interessante a gente poder comentar sobre isso aqui, porque, de fato, como a gente vê no YouTube, muitas vezes a gente, né, e a gente está falando de um brasileiro, né? Então, muitas vezes a gente não sabe como valorizar o que, né, da nossa pátria também. Então, você vê, a gente tem no Brasil, sim, uma pessoa que não só é referência nacional de Wing Chun, como referência mundial. Né? E eu não falo isso porque é o meu Sifu do Mestre Quero. Falo que é um fato. Então, é importante a gente entender, de fato, a qualidade do Grão-Mestre Imamura e entender também o que foi colocado da educação. Porque quando a gente trabalha com Kung Fu em alto nível, a gente está falando de uma educação Kung Fu. Uma educação que faz toda a diferença para a nossa sociedade hoje. Então é isso que o canal Kung Fu Live está apresentando, esse sentido amplo do Kung Fu. Quando a gente fala de usar o movimento para gerar, né, mais do que a habilidade física combativa, mas sim um processo de desenvolvimento humano.
Eu acho importante pontuar isso a partir desse comentário, reconhecendo isso, velho. Exato, né? Primeiro agradecer, né, as pessoas pelo comentário dedicado, né, e carinhoso, né, porque realmente é uma coisa que é muito feliz para todos nós, que especialmente para o grão-mestre Yamamura, que está ali se expondo na internet. Ele, na primeira, ele não precisaria fazer isso, que tem uma carreira já consolidada, né, há muitos anos. Então ele está se dispondo a se colocar ali através do canal Kung Fu Live, exatamente para trazer conhecimento para a geração do momento. Né, o nome do Grão-Mestre Léo está muito bem assentado, né, na carreira dele. E ali a gente brinca porque o Grão-Mestre Léo, ele é talvez o primeiro praticante que a gente possa dizer que é fruto da globalização. Né? Ele é um brasileiro, descendente de japoneses, que praticou uma arte marcial chinesa com um mestre chinês nos Estados Unidos. Né? Então você vê, ele é uma pessoa que personifica essa possibilidade mundial. Né? E por ser um brasileiro, né, é uma referência mundial, isso é um fato, né? Não tem nada a ver com o fato dele ser o nosso ciclo. Ele é uma referência mundial e a prova disso é que há pessoas que vêm de fora do Brasil para estudar com ele, muitas pessoas, né, que fazem estudo interior, ou quando ele vai para fora, pessoas que praticam, que buscam, né, a orientação dele fora também, né, em diversos lugares do planeta. Então isso é uma coisa muito relevante para nós, né, de muito orgulho, né, de a gente ver um praticante de arte marcial desse nível, desse calibre, né, tão disponível para todos nós, né? Está muito disponível na internet, é uma pessoa que você consegue contato, né, com alguma facilidade, com muitos discípulos que estão profissionais com contato direto com ele, que você pode ter facilidade de se aproximar e de aproveitar, né, e que está ali se dispondo na internet, inclusive para que discípulos dele possam fazer react sobre, né, os vídeos dele, para poder fazer bom uso desses vídeos e fazer o que o mestre Felipe comentou, que é dar essa chance para as pessoas poderem aprofundar um pouco mais nas camadas que ele deixou ali nos vídeos. Perfeito. E a última dupla de comentário, que é essa aqui. Então, temos o Guto falando que gosta muito do estilo, né? Falando do sentido físico, sentido mental, e falando da dificuldade de encontrar perto dele. Ele não mencionou onde é, né? Mas perto possivelmente na cidade dele que ele está comentando. Assim como o Alan Marques também fala que tem muito interesse, né? Quer tentar aprender sozinho, né? Gostaria de uma introdução, mas tem a dificuldade de encontrar. Então, esse é um comentário muito comum. Esse aqui são 2 de vários que tem no vídeo e de outros vídeos também no canal Kung Fu Live. Mas é importante a gente falar que no Safeguard Group, que é a nossa instituição, que é liderada pelo grão-mestre Yamamura e que nós fazemos parte, nós temos programas feitos para isso. Nós temos vários processos online, que inclusive podem ser um ponto de partida para depois processos presenciais, e tudo isso é sempre personalizado. Inclusive, existe um programa específico de educação Kung Fu, para quem quer começar a entender melhor como funciona, qual é a lógica do sentido novo de Kung Fu, como isso é possível. E esse processo é totalmente online. Então, é importante a gente mencionar isso, que muita gente não sabe. Então, se a pessoa tem interesse, na cidade dela não encontra, basta entrar em contato, seja comigo, com o mestre Quintela ou qualquer outro mestre do Safeguard Group, que a gente vai poder apresentar todo o processo personalizado para a necessidade, para a condição que a pessoa tem. Que você tenha, seja qual for a sua cidade. Então, isso é muito importante, que é uma dúvida de muita gente, e a gente aqui quer se colocar à disposição para quem tiver interesse nesse nível de transmissão de Kung Fu. Exato, né? Acho que é um comentário muito feliz, né, mestre Felipe? Nós, tanto o mestre Felipe quanto eu, somos membros, né, sênior desse conselho de líderes desse grupo, desse Moyal 21 Safeguard Group, e nós trabalhamos, temos série de programas, entre eles esse programa que o mestre Felipe já colocou, né, que é o de educação Kung Fu, um programa totalmente online, né? Você pode, independente da sua localidade, aliás, não precisa nem estar no Brasil, independente da localidade que você esteja, se você estiver interessado em trabalhar com esse nível de qualidade, esse nível de transmissão que a gente está propondo, nós estamos à sua disposição. Você pode fazer contato em qualquer um dos polos de acesso do Safeguard Group, tá? Que depois a gente pode até pôr na descrição, né, Felipe, as possibilidades de contato, né, outros polos de acesso, né? Porque, assim, você pode começar, por exemplo, você pode muito bem começar um trabalho online conosco, ou às vezes, dependendo até com o próprio grão-mestre Yamamura, né, dependendo do programa e da sua disponibilidade, do seu interesse, e depois você pode combinar para poder fazer suas imersões presenciais com o polo que estiver mais próximo a você, né? E você pode gerar, ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: existe possibilidade, a distância não é um problema, desde que você tenha interesse, a distância ela pode ser vencida facilmente com o uso de tecnologia e com os programas que nós temos já prontos para você poder fazer bom uso. Então, estamos à sua disposição, né, para que, se você tem esse interesse de praticar o Kung Fu nesse nível de excelência que a gente está propondo, dentro dessa proposição, né, com essa alta qualidade da transmissão, nós estamos à sua disposição para você poder realizar a sua vontade, seu sonho. Exatamente. E esse próprio React também já é um resultado da tecnologia, né? Porque o polo de acesso, Insight Kung Fu, que é o polo que eu sou o gestor, ele é do Rio de Janeiro, então eu estou falando do Rio de Janeiro, e o mestre Quintela está falando de Santa Catarina. Então, isso já naturalmente já é a nossa realidade. Então, o Kung Fu também pode ser feito assim.
Então, isso é muito importante que cada pessoa entenda que existe uma forma de fazer o ajuste para ela.